Boa tarde, aeronautas, aeroviários. Hoje é o dia 1º de agosto de 2016, um dia depois, efetivamente, da liberação dos contra-cheques do Aeros, e temos a explicar a todos efetivamente o que aconteceu no contra-cheque de agosto, né? Eu sei que muitos se preocuparam imensamente com relação aos valores, mas eu proponho que todos façam o cálculo dos valores relativos as suas antecipações de reserva de setembro de 2014 até o presente momento, né? Soubemos hoje, pelo atual interventor, que houve um erro relativo ao encaminhamento do interventor anterior, aonde o mesmo, né, foi obrigado a abrir uma conta, abrir uma conta individualmente em nome de todos os participantes dos valores que deixaram de receber com relação à antecipação de reserva, né? E isso, por óbvio, diante da legislação, é uma grande ilegalidade, né? O Aero jamais poderia administrar contas individuais previstas dentro do relatório contábil com relação aos valores de cada um que deixaram de receber. Primeiro porque a decisão do Dr. Daniel é clara, ela é uma complementação. Então, o governo foi condenado a pagar a complementação para o salário integral a todos os participantes do Aeros. Nesse momento, tem uma grande dúvida jurídica que está colocada, porque o desembargador manda pagar o benefício de acordo com o que era pago antes de 2006, ou melhor, antes da intervenção. Então, o interventor da época, no lugar de pagar o valor da antecipação de tutela complementado com os valores da antecipação da reserva, ele pagou os valores mensais de 100% através da tutela. Na verdade, não é isso que diz a decisão, mas o interventor da época, infelizmente, ele resolveu por si próprio, ou influenciado por alguém, infelizmente, em manter os valores que eram devidos com relação à antecipação de tutela e pagar única e exclusivamente o benefício mensal. Esse é um momento negro que nós temos na decisão, né, que efetivamente coloca em dúvida se efetivamente nós temos que descontar ou não os valores recebidos pela antecipação da reserva. A antecipação da reserva, ela só é paga a partir do momento que o plano está em liquidação. Como nós temos uma decisão que manda pagar o benefício integral, o próprio Aeros, né, no seu entendimento jurídico,
entende que aquilo que deverá ser pago é efetivamente o benefício integral e não referente à antecipação de tutela, porque a antecipação de tutela é uma coisa que é paga, né? É um valor que deve ser pago porque o plano está em liquidação. Mas a decisão do desembargador deixa algumas dúvidas. Portanto, o Aeros, né, na época do senhor Pereira, ele simplesmente não pagou a antecipação do rateio de crédito e que esse liquidante entendeu ser devido, porque ele, na verdade, ratificou isso na contabilidade, enquanto valores individuais, contas individuais de cada participante com relação a esses valores da devolução da reserva. E este atual liquidante entende que essa condição é equivocada, errônea e que traz inúmeros prejuízos, da qual nós também concordamos, e resolveu pagar a vocês algo que não é isonomia, na verdade é aquilo que foi descontado de vocês referente à antecipação de tutela. Ou seja, nós propomos a que todos façam um cálculo relativo a setembro de 2014 até os dias de hoje, referente aos valores estipulados com relação à antecipação, ao rateio da reserva, ou seja, o que vocês ganhavam em agosto de 2014, multiplicar por todos esses meses até a data de hoje, inclusive acrescentando o 13º, e o que, na verdade, nós vamos achar é exatamente os valores relativos à isonomia credenciada no pagamento que foi disponibilizado a vocês a partir de hoje. Vocês vão me perguntar, mas isso é legal? Eu diria para vocês, é legal, né? Porque uma coisa é o benefício, a outra coisa é a antecipação de reserva, mas ainda existe uma nuvem negra, se assim eu posso dizer, porque seria uma forma de me comunicar mais fácil com vocês com relação àquilo que foi pago, né? Então, que todos façam esses cálculos e vão chegar efetivamente àquilo que deveria ter sido pago com relação à antecipação de reserva de setembro de 2014 até os dias atuais. Eu digo isso não assim com grandes emoções favoráveis, mas de acordo com o que eu fui surpreendida na minha conversa hoje com o atual interventor, realmente, se existia essa ilegalidade, que na contabilidade haviam mais 10 mil contas, aonde cada participante tinha um valor provisionado, isso, sem sombra de dúvida, nos causa uma grande preocupação. Por quê? Qualquer ação judicial de bloqueio poderia bloquear, né, ou até impedir
que cada um de vocês recebessem esses valores. Segundo, o Aeros, ele não tem autonomia para administrar valores individuais. Então, esses valores, por mais que não tenham sido pagos a vocês, eles efetivamente não sofreram correção nem nada, porque o Aeros não podia aplicar esses valores, porque eles deveriam consultar individualmente a cada participante em cada atividade financeira que quisesse impor, né, esses valores. Ou seja, o Aeros nada fez, né, do que regularizar uma situação que o Pereira deixou em aberto, colocando em risco todos os valores que vocês não receberam durante a tutela de setembro de 2014 até o presente momento. Soube do interventor que a partir de setembro será pago única e exclusivamente a tutela e não mais reservado o dinheiro da reserva matemática de vocês. Ou seja, a reserva matemática vai manter os seus valores e os valores relativos aos benefícios serão pagos integralmente e as reservas voltarão a se manter dentro do Aeros com possibilidade de investimento, já que é um todo do Aeros. Vocês podem até perguntar, mas isso é justo, não é justo? Eu diria a vocês que essa situação é a situação menos ruim que nós poderíamos enfrentar, né? Por quê? Nós temos alguns exemplos, entre eles o próprio exemplo VASP, que é muito próximo a nós, onde a liquidante só distribui qualquer benefício ou antecipação de reserva a partir do momento que entra no caixa e depois disso sequer os participantes têm controle dessa informação. Então, eu diria que esse dinheiro que foi depositado a todos, né, seja plano 1, plano 2, Varig Transbrasil, esse dinheiro é devido aos senhores, né? Porque ele poderia ter sido uma complementação da antecipação de tutela e não o foi. Por quê? Porque o Aeros entendeu que a decisão do desembargador é pagar 100% do benefício de acordo com aquilo que era praticado em 2006. Portanto, por mais que tenha sido surpresa a todos, por mais que isso não signifique única e exclusivamente uma isonomia, era um valor que dentro da contabilidade do Aeros, segundo, né, o próprio Dr. Walter Parente, o atual interventor, ele estava destinado, ele só estava sendo guardado dentro do Aeros, mas no CPF individual de cada um de vocês. Portanto, esse valor poderia correr alguns riscos, né, de bloqueio em função das ações judiciais, no entanto, que, na verdade, o Aeros não podia responder, porque ele estava nominalmente registrado na contabilidade como valores devidos a vocês no CPF de vocês. Então, esse interventor resolveu distribuir
Claro que isso deveria ter sido, de uma forma ou de outra, comunicado com uma certa antecedência, para que as pessoas não viessem a sofrer com essa notícia, mas de qualquer forma, esse valor é um valor que pertence a vocês, que é relativo à antecipação de reserva, que não foi paga durante esse período de vigência da antecipação de tutela. Portanto, eu quero dizer para vocês que, em sendo verdade, todas essas afirmações que o próprio liquidante me deu por telefone e, de certa forma, deve ter ratificado numa circular que já esteja, que eu espero que já esteja à disposição de vocês, esses valores, eles foram somente esse mês, relativo aos valores que não foram distribuídos a vocês enquanto reserva nos meses que a antecipação de tutela valeu e continua valendo, ele deve estar exprimindo isso numa circular e que a partir do mês de setembro será pago única e exclusivamente a antecipação de tutela, né? E não mais considerado o percentual ou os valores relativos à divisão da tal dentro do Aeros, tá? O provisionamento, ou seja, o nome que vocês queiram dar. Precisamos dar um voto de confiança nessa ação, até porque, diferente disso, nós estaríamos correndo um risco muito grande de uma grande paralisação do processo em função dessas arbitrariedades que foram cometidas anteriormente pelo liquidante e que foram normalizadas a partir desse mês. Então, eu gostaria até de ter assim, melhores palavras para traduzir que o que vocês estão recebendo é efetivamente o que é de direito de vocês dentro de um plano em liquidação. E a outra coisa é a tutela, né? Então, enquanto durar a tutela, eu quero deixar claro que vocês todos receberão o valor divisão, né, da massa da matemática provisionada que vocês tinham para receber, seja no plano 1, 8%, no plano 2, 50%, multiplicada por todos esses meses de setembro até o presente momento. Eu espero que todos tenham capacidade de fazer esses cálculos. Se tiver erro, eu proponho que aqueles que foram cometidos com os erros, que entrem em contato do Aeros. Quero deixar claro que a possibilidade de um fracionamento, né, do que se refere à Receita Federal é praticamente impossível, porque o que está sendo distribuído não é benefício, e sim uma reserva matemática de vocês. Portanto, a reserva matemática ela não é isenta de imposto de renda, é um valor que é necessário descontar e que não há, em hipótese nenhuma, possibilidade de ser parcelado esses valores, porque
é um valor como se fosse uma herança. Você recebeu um valor em vida daquilo que era seu de direito, que não foi pago nesses meses anteriores, de setembro de 2014 até o presente momento. Mas que em setembro de 2006, segundo o próprio liquidante, essa questão vai ser normalizada, aonde a União pagará 100% do benefício e a reserva de vocês estarão acumuladas dentro do fundo para uma negociação ou até sequer a uma solução definitiva para a questão aéreos. Eu espero que todos tenham entendido. Eu vou tentar ser mais detalhista possível. Eu espero que todos façam os cálculos, porque isso é muito importante, porque se tiver diferença, cada um terá que entrar em contato com a Aeros pessoalmente para discutir caso a caso e, de qualquer forma, nós estamos à disposição para os esclarecimentos necessários, mas o que foi depositado em conta para vocês é de vocês, é a reserva que não foi acumulada junto com a tutela, que é devido a vocês, única e exclusivamente, porque o Pereira registrou isso como os valores individuais no CPF de vocês, né? E, portanto, o Aeros não pode administrar dinheiro dessa forma, tem que devolver a vocês e vocês administram da melhor forma possível. A minha sugestão é que vocês sejam bastante coerentes nessa administração desse dinheiro, independente da continuidade das nossas negociações, mas é claro que isso era devido a vocês e que não foi pago durante o período da tutela antecipada. Então, esse interventor, em função do que foi registrado e homologado dentro do Aeros, resolveu distribuir, de acordo com o CPF e os valores definitivos de cada um, aquilo que era uma coisa normal que acontecia antes da tutela, que era a distribuição da reserva matemática proporcional a cada um de vocês. Vocês vão me perguntar, mas isso significa isonomia? Mais ou menos. Isso é uma isonomia muito maior, né, do que aquela que nós estávamos trabalhando, no sentido de saber que esses valores estavam dentro do Aeros, sem juros e correção, porque o Aeros não podia investir esse dinheiro, e nominalmente em cada CPF de vocês. Portanto, esse dinheiro corria um risco muito grande e, de certa forma, agora com esse pagamento deixou de correr e cada um de vocês tiveram os valores devidos referente à distribuição, né, com relação à ratificação ou à divisão da reserva matemática de cada um, tá ok? Eu volto com vocês, então logo tenha novas informações e espero que todos façam seus cálculos e conclua exatamente isso que o interventor me apresentou hoje. Diga-se de passagem, bastante pormenorizado e nos deu uma tranquilidade muito maior nesse processo
para que cada um tenha direito efetivamente desse dinheiro, independente da manutenção do fundo ou da própria tutela que ainda está em vigor. Eu estou um pouco sem voz, estou fazendo um grande esforço para falar com vocês. Espero que tenham entendido a minha gravação anterior. Então, os aposentados é de direito receber esses valores que hoje foram depositados em suas contas bancárias devido a um erro segundo o próprio interventor atual do interventor Pereira, que acumulou essas reservas dentro do Aeros em nome individual, em CPF individual, quando ele não poderia fazê-lo. Então, eles resolveram distribuir para as pessoas, porque esses valores eram de acordo com aquilo que eles entendem com relação à decisão do Dr. Daniel, ok? Então, se é legal ou não legal, nós vamos discutir juridicamente. Os ativos nessa discussão não tem nada a receber, porque a Lei 109 deixa claro que os ativos e não aposentados tem outro tratamento, portanto, essa discussão é inerente única e exclusivamente aos aposentados. E o dinheiro que foi depositado, segundo o interventor atual, o senhor Wagner Parente, é relativo a uma provisão matemática que era de vocês e que não foi paga durante a tutela até o presente momento. Com relação a dúvidas a respeito dos 70 milhões que a Varig irá distribuir, não tem absolutamente nada a ver com os aposentados. Esse valor de 70 milhões até o presente momento não foi liberado pela vara empresarial, portanto, os principais e os prioritários no recebimento desses valores são os ativos que não estão aposentados, e o Aeros não entra nessa divisão. Então, aqueles que acham que esse dinheiro é referente aos valores de 70 milhões que a Justiça deliberou em depositar individualmente na conta de cada um, de acordo com o percentual que foi alcançado, os que estavam aposentados já em 2006, que não tem nenhum crédito da Varig a receber, estão fora desses valores. Se tiverem dúvida, entram na página da Nordeste, www.nordeste.com.br, e vejam lá se possuem créditos. São 2 créditos extremamente diferentes um do outro, ok? Então, não, por favor, não confundam. E com relação aos ativos, né? Nós estamos trabalhando bastante, haja vista até a própria decisão do Gilmar Mendes em disponibilizar o voto dele. Nós estamos querendo agora que essa questão seja analisada pelo plenário e definitivamente nós tenhamos a ação transitada em julgada para uma possível execução ou, se houver possibilidade, um grande acordo para que a gente resolva todos esses problemas que ainda estão pendentes no que se refere aos ativos da Varig. Uma boa tarde a todos, muito obrigada, desculpe a voz, mas estou completamente rouca, mas espero que tenham entendido exatamente a mensagem que eu quis passar para vocês. De qualquer forma, eu estou à disposição no meu e-mail e também no meu telefone celular, que a grande maioria já possui. Uma boa tarde a todos, muito obrigada.